Pessoal, a fisioterapia é iniciada no momento do diagnóstico, visando preferencialmente um tratamento individualizado e que uma estratégia de atividades e exercícios físicos que possam lá na frente impactar em retardar a progressão da doença. Existe uma evidência muito grande sobre as atividades físicas em geral, movimento, dança, tai chi chuan, yoga, também saindo coisas muito interessantes. Hoje em dia, a gente recebe os pacientes na fase inicial da doença, que isso é fantástico. Hoje em dia, a gente sabe que é possível, os estudos começam a mostrar evidências de terapia modificadora da doença através do exercício físico. Mas a gente precisa começar esse exercício assim que ele tem o diagnóstico. Então, é um trabalho, em princípio, quando o paciente chega em estágio inicial, de tentar mudar a rotina dele, de mostrar que ele precisa incorporar atividade física no dia a dia dele, né? E o que é atividade física? Atividade física é qualquer atividade que você tenha contração muscular e que aumente o seu gasto energético, o seu gasto calórico. Então, não precisa, eventualmente, no início, ser a fisioterapia convencional. A gente estava falando de outras questões que podem ser tai chi, que pode ser o tango, que pode ser a caminhada, pode ser o treino em esteira. Mas é necessário que seja avaliado por um fisioterapeuta especializado na doença de Parkinson. Mas a questão é, qual é a sua pergunta no estágio, por exemplo, inicial da doença de Parkinson? O que você quer nesse momento? Nesse momento, você precisa potencializar as suas habilidades, manter as suas habilidades, melhorar a sua capacidade física e tentar regredir a evolução da doença. Então, para essa pergunta, o que tem na literatura que mostra evidência para isso no estágio inicial? O que tem mais evidência é o exercício aeróbico. Então, o exercício aeróbico, pensando no estágio inicial, nessas questões que eu falei, seria o exercício aeróbico, né? E aí tem uma predominância entre esteira e bicicleta, natação, enfim. Depende do que você está objetivando naquele momento. Se eu já tenho, talvez, uma dificuldade de membro superior, quando o médico te avalia, ele vê que o seu membro superior já não balança tanto, a esteira, o Nordic Walking, né? Ele pode ajudar, por exemplo, o Nordic, porque você faz o movimento do bastão, que são aqueles bastões de caminhada, de escalada, e facilitam o movimento de membro superior, a dissociação de cinturas. É uma doença crônica, de evolução lenta, então os pacientes vão fazer exercício ad eterno, né? Eles vão fazer para sempre. Como se a gente é muito importante. Fazer. É verdade, todo mundo tem que fazer. Mas aí quando a gente fala que tem que fazer, eu já ouvi vários pacientes falarem, mas doutor, então você quer que eu faça exercício o dia todo? Para você eu só faço exercício. Na verdade, não é bem assim. Mas que a gente vê as evidências de que os exercícios precisam ser feitos pelo menos 3 vezes por semana, isso é verdade. Então, fazer uma mesma atividade 3 vezes por semana precisa ser algo que seja alternado, variado, ao longo que motive, né? Porque senão, doutor, não existe, né? Quem consiga motivar o paciente tantos anos. Então, os terapeutas têm procurado justamente as evidências dessas outras modalidades terapêuticas para incorporar o tratamento das pessoas com Parkinson. Uma delas, como você falou, é o Tai Chi, que já tem evidências, né? O guideline europeu para a doença de Parkinson que a gente segue já falava do Tai Chi, de evidência do Tai Chi, do tango, né? Então, a gente tem essas modalidades na associação, entre outras, como a dança sênior, como outras atividades. Então, olha o que a Érica trouxe já, que na fase inicial da doença, principalmente para esse grupo de pacientes de lentidão e de rigidez, o nosso objetivo com o exercício é tentar segurar o leão na unha, literalmente, né, Érica?
Boa. É você tentar impedir que a doença progrida de qualquer maneira. E o que a gente tem de evidência, pelo menos nos trabalhos em estudos animais, e à medida que a gente for aprofundando isso, eu acredito que a gente vai chegar a conclusões maiores sobre o exercício, é que a atividade física, o movimento, ele é um fator protetor na evolução da doença de Parkinson, tá certo? Então, por que na fase inicial ela já traz, olha que interessante, ela traz caminhada, ela traz o movimento de bicicleta, ela traz atividades de exercícios aeróbicos. E aí é um detalhe, e eu vou falar assim, sem dúvida, quando a gente pega pacientes que já faziam, por exemplo, caminhadas, e a gente pega esse paciente com 10, 15, 20 anos de doença, pessoal, é uma outra pessoa. Não dá para comparar um paciente que tem muito tempo de doença, que fazia sempre atividade física, com quem não fazia. Principalmente no equilíbrio e até na cognição, esses pacientes vão muito melhor. Tá? Então, realmente é muito importante.